No anime Naruto, logo de início, somos introduzidos a um coprotagonista cujo nome é Sasuke Uchiha. O personagem prontamente sugere que o seu objetivo de vida é matar um certo alguém. Em pouco tempo descobrimos que este alguém é o seu próprio irmão Itachi Uchiha. Mas por que Sasuke teria como objetivo de vida matar o seu próprio irmão? Bem, a resposta é simples. Itachi havia matado seus pais e todo o seu clã na frente de Sasuke. E Sasuke, que era muito novo, não pôde fazer nada para proteger a sua família. A princípio, fica exposto que Itachi teria feito isso simplesmente por querer provar para si mesmo o quão forte era, e ainda para despertar o poder ocular do Mangekyou Sharingan. Contudo, no desenrolar do anime, acabamos descobrindo que, na verdade, Itachi matou sua família e seu clã porque eles planejavam se rebelar contra a vila em que viviam, causando mortes incontáveis e possivelmente uma guerra. Em resumo, então, Itachi matou sua família e clã para evitar uma tragédia ainda maior. Mas Sasuke descobre isso apenas depois de matar o seu irmão mais velho, e acaba se rebelando, por fim, contra a aldeia que havia obrigado esse seu irmão a matar os seus próprios pais. O resto, como vocês sabem, é história. Mas como Itachi chegou à conclusão de que esta era a melhor forma de agir? Será que existe alguma doutrina ética capaz de fundamentar a ação do Itachi? Será que a conduta do Itachi poderia ser justificável do ponto de vista moral? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Salve galera, tudo bem? Hoje então nós tentaremos avaliar as condutas do Itachi a partir da filosofia e da ética. E para tentar fazer isso a gente vai recorrer ao utilitarismo. E o que é o utilitarismo ou filosofia da utilidade? É uma teoria ética que foi concebida, que foi elaborada por dois filósofos ingleses, o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Esses dois filósofos, então, refletiram sobre como nós poderíamos avaliar as condutas humanas, sobre como nós poderíamos classificar uma ação como boa e uma ação como ruim, como negativa. E então, a partir dessa reflexão, eles chegaram a uma primeira conclusão muito interessante e também meio polêmica. E qual é essa conclusão? Eles dizem que, para a gente avaliar uma conduta, a gente precisa prestar muito mais atenção nos resultados dessa conduta, ou seja, nas consequências dessa conduta, e não meramente se importar com a intenção do agente. Então, anota aí que essa é uma diferença fundamental dessa teoria ética para outras, como, por exemplo, a teoria ética do Kant, que é um outro filósofo também que a gente pode conversar em breve. Então, olha só, o que é uma teoria ética consequencialista? Para você nunca mais esquecer, eu vou te dar um exemplo bem tosco, e aí você vai sempre lembrar do que é uma teoria ética consequencialista. Imagina que tem um garanhão metido a galã que está indo para uma festa, e no trajeto ele encontra uma senhorinha com imensas dificuldades em atravessar a rua. E ao lado dessa senhorinha ele percebe que tem uma moça muito bonita e que ela é neta dessa senhorinha. Então ele pensa, se eu ajudar essa senhorinha a atravessar a rua, eu vou poder estabelecer algum tipo de contato com a neta dela, né? Então ele vai lá e auxilia efetivamente a senhorinha a atravessar a rua. Então nesse caso, como a gente pode avaliar essa conduta? Se a gente for avaliar a partir das intenções do agente, né, ou seja, do garanhão, a gente vai perceber que não foi uma intenção genuinamente boa. Mas, para os utilitaristas, pouco importa a intenção. A gente precisa avaliar, de fato, a consequência da ação, os resultados da ação. E qual foi o resultado? A senhorinha conseguiu atravessar a rua. Para ela, aquela ajuda, né, foi uma ajuda boa. Ela conseguiu atravessar a rua, era o que interessava para ela. Então, a partir dessa ótica das consequências, é que os utilitaristas avaliam as condutas, que eles classificam como positiva ou negativa, tá certo? Então, por isso, né, por dar ênfase às consequências, é que essa teoria é chamada de teoria consequencialista. Tá, a partir desse exemplo tosco, você já conseguiu entender o que é uma teoria ética consequencialista. Mas como de fato julgar se uma ação é moral ou imoral a partir dos resultados? O que nesses resultados a gente deve prestar mais atenção? Segundo os utilitaristas, a gente deve prestar atenção no seguinte: age bem aquele que, através da sua ação, consegue trazer felicidade para o maior número de pessoas. Ou seja, a gente vai prestar atenção na utilidade da ação, né? Se ela foi
útil para a maioria das pessoas, se ela trouxe felicidade para a maioria das pessoas. Tudo bem? Então a felicidade é extremamente significativa nessa teoria ética. Se a sua ação produziu felicidade para o maior número de pessoas, se ela foi útil para o maior número de pessoas, para o bem comum, ela foi uma ação positiva. A gente pode concluir que ela é uma ação positiva. Então agora, finalmente, depois que vocês já compreenderam mais ou menos o que é o utilitarismo, como pensam os utilitaristas, a gente pode tentar estabelecer algum tipo de relação entre as ações do Itachi e a ética utilitarista. E para isso a gente vai se atentar ao cálculo utilitarista. É assim que a gente vai examinar as ações do Itachi. Então acompanhe. Diz o cálculo utilitário: o agente moral deve visar como finalidade a uma ação moral que beneficie o maior número de pessoas da melhor maneira possível. E caso seja necessário prejudicar alguém em detrimento da maioria, que os prejuízos sejam os menores possíveis. Avaliando então esse enunciado, será que a gente finalmente encontrou uma justificativa moral para as ações do Itachi? Bom, em resumo, as escolhas do Itachi foram no sentido de preservar, de garantir a felicidade do maior número possível de pessoas. Por quê? Porque o Itachi tentou não pensar só no seu clã, na felicidade do seu clã, da sua família. Ele pensou na felicidade dos diversos clãs que habitavam a Aldeia da Folha e também pensou nos aldeões de forma geral. Ele pensou nas pessoas que não eram shinobi também. Então, nesse sentido, ele tentou preservar, tentou trazer com a sua ação a felicidade dessas outras pessoas que eram maioria na aldeia. Por outro lado, o Itachi talvez não tenha levado tanto em consideração, não tenha tanto balanceado o que diz o cálculo utilitário. Porque o cálculo utilitário diz o seguinte: se for preciso prejudicar uma minoria em detrimento da felicidade da maioria, que os danos sejam os menores possíveis. E aí eu pergunto a vocês, será que o Itachi, com aquela ação, conseguiu sobrepesar isso? Conseguiu reduzir os danos para o seu clã? O Itachi acabou matando todo mundo, com exceção do Sasuke. Então, deixa aqui no comentário se você acha que essa era a única forma possível mesmo de fazer isso, ou será que o Itachi poderia ter feito isso de outra forma e não fez? Claro que é uma situação bastante hipotética, mas deixa aqui no comentário o que você acha, tudo bem? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o utilitarismo e tenham refletido um pouco sobre as ações do Itachi. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, aquela parada toda, que é extremamente vergonhoso ficar falando isso aqui. Mas é isso, muito obrigado aqui pela atenção e até a próxima.